Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dia, a semana em retrospectiva, o espaço que as segundas-feiras aqui na Sintonia 95.5 em FM traz-lhe a análise dos principais assuntos que marcaram a semana finda. E nesta primeira edição do mês de setembro, vamos olhar para um dos principais assuntos da semana, que com certeza foi o encontro de natureza político-partidária, o encontro de João Lourenço com as lideranças dos CAPs. José Guerreiro, como de costume, começa por si. Bom dia. Bom dia. Bom, é de facto um tema importante, um tema para começar a semana. Foi um tema da semana passada bastante importante, que, como se diz, bateu bastante nas redes sociais. Eu serei rápido, como vocês sabem, eu não sou fã mesmo de fazermos análise política pura e dura aqui no programa, né? Acho que a mesma deve ser feita noutros fóruns, noutros programas e até noutros fóruns. Nós aqui privilegiamos normalmente a análise do país real, né, nas suas vertentes económicas e sociais, e sempre com foco nas condições de vida dos cidadãos, né? E portanto é por isso que eu acho que a política pura e dura não deve ser muitas vezes abordada aqui por nós, por ser um bocado geral e levar a outras discussões mais abrangentes. Mas falando em país real e entrando já no tema, não sei bem se o encontro a que nos referimos, né, e do qual ouvimos o discurso do Sr. Presidente e numas análises e comentários nas redes sociais, se o encontro se refere ao MPLA Real, né, ou ao MPLA da Ho Chi Minh da Cidade Alta. Portanto, como temos usado esta questão do país real, também trazia a ligação para o MPLA Real ou o MPLA da Ho Chi Minh e da Cidade Alta. Não percebi bem. Né? Deixemos que essa análise seja feita legitimamente, aliás, pelos militantes do MPLA, né? Já que nós, os amigos, os simpatizantes e os cidadãos comuns, só nos compete mesmo apreciar de longe, né? Se o encontro foi com o país real, com o MPLA Real ou com o MPLA da Cidade Alta. Parecendo de pormenor, para mim não tanto, conhecendo bem os subterfúgios da política, para mim é um por maior a ligeira e aparente contradição do Sr. Presidente no início do discurso, ao ter agradecido, repito, ao Secretariado do Comitê Central o facto de, abro aspas, lhe ter endereçado um convite, agora repito endereçado um convite para presidir ao encontro, e passados 3 ou 4 parágrafos, ter que referido, e abro de novo aspas, decidi vir pessoalmente reunir com as bases. Agora eu repetir, decidi. São pormenores ou por maiores para interpretação livre, e talvez outros colegas poderão interpretar ou não este início de discurso, que pode dizer muita coisa dos objetivos e das pretensões que se pretendiam com o discurso. Mas entrando agora na substância do assunto, o MPLA é um grande partido, né? Que liderou em várias frentes político-militares e diplomáticas a luta pela independência nacional, né? Dirige o país há quase 50 anos, né? Por isso o que se passa com ele, aliás, como também com os restantes partidos, né, interessa aos cidadãos, né? E aí de facto nós temos este tema aqui também no nosso programa, né? Como referi anteriormente, compete de facto aos militantes analisar o que se passou no encontro, né? E a nós só nos resta abordar, no meu caso levemente, o discurso do Sr. Presidente do partido, né? Ele referiu preocupações com a liderança do partido, com a transição e com a ascensão de jovens ao poder. Deixou também dicas sobre a união, ou falta dela, interna dos militantes e dirigentes. Por outro lado, e como partido que dirige o Estado há muito tempo, talvez tenhamos percebido também o porquê da nossa sociedade estar infestada de alguns vícios, como jogos de influência, a cunha, etc. O presidente do partido, MPLA, com coragem, com frontalidade e objetividade, diga-se, referiu que essas têm sido muitas vezes práticas no seio do MPLA.
para ascender a cargos de direção, tendo então, e agora digo eu, alastrado para fora do partido, para as estruturas do Estado e da sociedade, ou seja, os jogos de influência para lugares de topo, para lugares de direção, a cunha, etc. Finalmente, do discurso do Sr. Presidente, para mim fica uma convicção. Os próximos tempos, deve ser a partir de dezembro, talvez, mas até a definição do cabeça de lista do MPLA para as eleições de 2027, são tempos de muitas novidades, de factos políticos, de lutas políticas, de surpresas, de desilusões, de confirmações e outras jogadas abertas ou subterrâneas no seio do partido que dirige o nosso país há 50 anos. Era só. Rui de Castro concorda com as declarações aqui de José Guerreiro? De facto, aquilo que foi dito durante este encontro por João Lourenço, na qualidade de presidente do MPLA, escancara a necessidade de renovação, mas também a falta de união interna? Bom dia. Bom dia. Bom dia aos colegas no painel e um bom dia especial aos nossos ouvintes. Bom, em primeiro lugar, eu acho que este não foi um tema, digamos que um tema da semana. Depois, mais à frente, talvez aborde por que nós estamos aqui a abordar este tema hoje. Porque, de facto, tratou-se de uma reunião interna do partido, com as suas bases, para analisar o funcionamento da organização, como é que a máquina está a funcionar. Portanto, diria quase que nem sequer foi notícia, ou não seria notícia, não é? Bom, mas pronto. Tocando só assim ao de leve no que disse o Zé Guerreiro, por causa do por maior e o por menor, eu por acaso não vejo assim grande contradição entre o ser convidado e ter decidido a ir, porque foi convidado e decidiu ir, portanto não estou a ver aqui contradição, mas não é importante isto. A questão é que no encontro que foi pouco habitual, estiveram presentes perto de 2.500 representantes dos 60 mil CAPs do MPLA. E há um dado curioso, é que dos 2.500, 1.800 são de Luanda. Portanto, estamos aqui já a ver que nem sequer houve 50% Luanda e 50% o resto do país, não é? Mas também é próprio porque as condições que o país está e as condições em que está o próprio partido, obviamente, não iam permitir que tanta gente estivesse reunida numa sala que nem sequer iria comportar a quantidade. Portanto, talvez aqui se possa colocar a questão de uma maior representatividade dos CAPs de fora de Luanda, mas, enfim, saltemos adiante. Ora, o encontro teve como lema todos para as bases e todos para as comunidades, e talvez seguindo uma linha que já vem da história do MPLA, do famoso movimento de reajustamento que apontava descer às bases para subir com elas. E eu apenas estou a mencionar isto porque os desvios que têm havido fazem com que até as pessoas hoje, e pessoas com alguma responsabilidade no partido, já nem sequer percebam qual o alcance deste lema do descer às bases para subir com elas, né? Portanto, ora, o que houve, nós não estivemos presentes. Também, se estivéssemos presentes, não iríamos trazer questões internas para esta abordagem,
De qualquer das formas, temos, e conforme o Guerreiro fez, e muito bem, temos o discurso do presidente do partido, que tocou em vários aspectos que efetivamente são importantes e que têm a ver, sobretudo, e aqui acho que é uma das tónicas do discurso, é a necessidade de os militantes de base, os militantes que estão nos comitês, nos famosos CAPs, que tenham uma ligação mais efetiva com a população, com os seus anseios, com as questões do dia-a-dia, e que procurem também intervir e apoiar e dar a cara, mesmo que a administração pública ainda não tenha conseguido resolver este ou aquele problema dos muitos que há por resolver. Porque parece-me que esta é mesmo uma das questões fulcrais para que o MPLA possa manter aquela veia que tinha e que à medida do tempo se vai esbatendo de o MPLA é o povo é o MPLA. Portanto, o distanciamento das bases e não só das realidades do famoso país real, então depois também começam a fazer com que muitas das ligações que vinham do passado, ligações históricas que têm a ver com a vida do MPLA, que veio da mata e trouxe a independência e alcançou a paz. Portanto, para muitos jovens a quem hoje nós estamos a apelar como sendo quem vai resolver os problemas, tal como as mulheres, não é? Precisam de efetivamente conhecer mais a essência do MPLA e assumir uma prática que tenha a ver mais com essa essência do que propriamente com aquela que vamos vendo no dia-a-dia, e que efetivamente, conforme disse o Guerreiro, o Presidente, com muita coragem, apontou sobretudo a questão de uma, vamos chamar, de uma corrupção na ascensão a cargos, e que, entretanto, isto já vem de há bastante tempo. Vai sendo voz corrente nas bases, vai sendo voz corrente entre a própria população, que cada vez que se aproxima um congresso começam algumas jogadas que vão desde banhos de magia até a troca de todo o tipo de favores, para se conseguir alcançar um lugar na nova estrutura, ou também, e disse o Zé Guerreiro, e também muito bem, também quando estamos em período eleitoral, o empenho de muitos nestas campanhas, mas com o propósito depois de chegarem a um lugar no governo central ou nas administrações municipais. Mas como ainda temos o Adebayo também para tocar, eu queria era fechar mencionando aquilo que me pareceu o que esteve muito mal relacionado com este encontro. Foi o exagero que houve na cobertura por parte da mídia pública, com a TPA à cabeça, nas questões relacionadas com este encontro. É que a TPA transmitiu a abertura em direto, fez vários apontamentos em direto do local do evento, dedicou largos espaços nos vários serviços noticiosos. O telejornal do dia teve os primeiros 35 minutos
completamente dedicados a este evento. E, como se não bastasse, depois do telejornal ainda voltou a uma espécie de uma página especial com comentadores e, de facto, quer dizer, é um exagero e para quem sabe qual é o alcance que a comunicação tem, nota perfeitamente que este exagero não serviu o MPLA. Mas começaste bem, Ruca, começaste bem. E acabaste melhor. Disseste que era uma reunião interna. Não era de facto uma reunião interna. Com certeza que a TPA não faz aquilo do seu belo prazer. Adebayo Funge, que ilações tirou deste encontro partidário? Bom, eu, em primeiro lugar, subscrevo integralmente o fecho do Ruca, né? E pronto, e acho que foi excessivo a todos os títulos. Mas, sem prejuízo disso, é óbvio que o MPLA, sendo o partido de governo, não é? E com todo o seu legado histórico, não só na governação, mas na história de Angola de uma forma geral, merece sempre a nossa atenção em eventos dessa natureza. E, portanto, não é, para já era um evento pouco comum, não é? Um formato inabitual nas hostes do MPLA e, portanto, merecia aqui a nossa atenção, ainda mais agravada com o contexto. E o contexto aqui é que estamos à véspera de um congresso extraordinário, portanto, há sensivelmente 3 meses deste conclave do MPLA. E aquilo que ficou público, pelo menos, é principalmente a intervenção do Presidente da República e depois alguns posts que surgiram à volta de alguns temas refletidos no discurso, não é? E que fizeram algum ruído nas redes sociais, em particular no WhatsApp nos últimos dias, não é? E porque o discurso do Presidente já chamava a atenção à necessidade, digamos, de salvaguardar-se a unidade no seio do MPLA, não é? Vem aí, ou adivinha-se, que eventualmente ocorra um processo de transição e, portanto, é sensível, não é? E pelos movimentos que se vai vendo, pelo menos no backstage, não é? Sente-se que há alguma agitação, que seria normal, mas é necessário que haja aqui alguma cautela para que não se crie instabilidade e, dada essa responsabilidade histórica que o MPLA tem no país, pode depois criar um efeito de contágio geral, o que é de todos os níveis indesejável, não é? Mas o discurso do Presidente levantou também ao de cima, não é? Digamos, a necessidade de haver uma espécie de transição, de choque geracional e até de uma promoção mais significativa da igualdade, não é? Da emancipação e da igualdade do género, não é? É verdade que é um movimento que vamos assistindo ao longo dos últimos anos, não é novidade nenhuma, não é? Mas este choque geracional deve ser salvaguardado de algumas condições de base. E as condições de base têm a ver com a preparação política e também a preparação ideológica que estes jovens, no caso, devem ter para saber lidar com a sociedade de uma forma geral, porque senão temos um cenário de militantes ou eventualmente de responsáveis que não conhecem a história do partido, não percebem a sua própria ideologia e, portanto, ficam ou entram numa lógica de puro poder e, neste caso, agarrados a alguns cargos. Outro aspecto que salvaguarda, ou que pelo menos mereceu aqui também alguma atenção, tem a ver com a denúncia do Presidente no discurso e tal como referia ao Rui, não é um fenómeno necessariamente novo, mas o Presidente chamou a atenção no discurso, tem a ver com o tráfico de influências,
para a indicação de delegados aos congressos, a indicação de membros para o Comitê Central, sobretudo a esse nível, não é? E o que suscita uma preocupação maior é o facto do MPLA ter na sua estrutura um comitê de auditoria e disciplina. Portanto, era importante percebermos, não é, que trabalho é feito para que não se continue a assistir situações como estas de tráfico de influência para acesso a reuniões, a posições dentro do partido e às vezes até facilidades para conseguir outro tipo de cargos ao nível governamental. E, portanto, havendo dentro do partido um comitê que trabalha a esse nível, e uma vez que o conhecimento é quase geral, e o Presidente referiu isso no discurso de abertura desta reunião com os comitês de ação política, portanto era importante depois que este comitê desencadeasse e usando, digamos, os instrumentos do próprio partido para, pelo menos, evitar que nos próximos tempos tenhamos situações, digamos, repetidas a esse nível. Agora, o espectro da reunião com as bases levanta também outras preocupações que têm a ver com as estruturas, o desenho e a forma como elas estão hoje, eventualmente como podem ser redinamizadas. Não é uma preocupação que alguns militantes do MPLA hoje levantam, sobretudo ao nível dos bairros, que tem a ver com a utilização de elementos visuais de identificação como camisolas e outras coisas, e o facto de sofrerem represálias, não é? Isto obviamente configura situações reprováveis, não é? E é verdade que pode ter reflexo muitas das vezes da administração e da governação e da gestão e de algumas situações que surgem a público e que levantam ira por parte de alguns cidadãos, mas isso não justifica que se chegue a esse extremo. Sem prejuízo disso, mais do que qualquer outro tipo de campanha, era importante que houvesse sensibilização para que houvesse tolerância política efetiva no seio de todos os cidadãos e respeitássemos as escolhas, neste caso dos militantes do MPLA, como de outros partidos políticos que existam. O tema da mobilização das bases é ainda mais coloca-se com maior acuidade, não é? Porque é importante percebermos como conseguir mobilizar efetivamente não só os militantes atuais, mas novos militantes que possam ingressar às fileiras do partido, olhando para a salvaguarda da sua própria história, a salvaguarda da sua ideologia política, de modo que os cidadãos possam se identificar com aquilo que são os ideais políticos do MPLA no presente e no passado, mas principalmente em relação àquilo que é o resultado da governação. E isso dita, não é, essa proximidade que os cidadãos possam ter ou não com o partido. E, portanto, a reunião depois não repercutiu para fora muito mais informação, surgiu muito mais contra-informação, não é? À volta do tema aqui da transição e de algum choque geracional que possa estar a ocorrer, mas era importante que se conseguisse serenizar as bases e fazer uma política com alguma maturidade. Vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos já a seguir. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. E estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. A semana finda ficou marcada também por um encontro que João Lourenço, já nas vestes de Presidente da República, teve com os representantes da banca comercial, em que desvelou a necessidade deste setor apostar mais naquilo que é o crescimento da nossa economia. Rui de Castro. Bom,
nós tomamos conhecimento de que tinha ocorrido este encontro através de um comunicado muito lacónico, reproduzido quer na televisão como nos jornais, com uma fotografia da sala de reuniões do Conselho de Ministros, mas sem muita informação. Portanto, tem havido alguma especulação, possivelmente algumas questões que possam ter ocorrido de facto nessa reunião, mas fica assim um bocado difícil nós também abordarmos algo que não tenhamos informação concreta das reais motivações. Então vamos ter que derivar um bocado para estas questões da banca comercial, uma vez que a banca comercial é um importante parceiro para a dinamização da nossa economia. Mesmo havendo dificuldades financeiras por parte do Tesouro Nacional, a banca tem tido lucros bastante elevados. Basta notar que no primeiro trimestre de 2024 tiveram lucros superiores a 104 mil milhões de kwanzas. Lucros esses que normalmente vêm do crédito ao governo e da venda de divisas, quando o ideal seria que fosse do financiamento à economia, particularmente à economia real. Para haver este maior envolvimento da banca comercial no apoio à economia real, o regulador, o Banco Nacional, emitiu já em 2022 um aviso que regulava a forma de os bancos comerciais incentivarem esta economia com financiamentos para a aquisição de matéria-prima, insumos, apoios à tesouraria e outros. Ora, até julho deste ano, o setor real da economia beneficiou de financiamentos de 1,2 bilhões de kwanzas, especialmente na agricultura e pescas. Portanto, estes são dados que são públicos, estão divulgados. Agora, eu acredito que neste encontro o titular do Poder Executivo tenha procurado saber como é que este aviso número 10 de 2022 poderá estar a ser operacionalizado e como é que poderá ainda melhorar, tendo em conta as conhecidas dificuldades com que nos estamos a atravessar, e também, eventualmente, procurar entender melhor como é que a nossa portanto, a inflação não para de crescer e o Kwanza vai continuando a perder valor. Acredito também que outra inquietação do Presidente da República possa ter sido a de entender quais as razões para que este ano, portanto, ou particularmente já nos dados do primeiro semestre deste ano, e depois da banca ter tido então aqueles lucros históricos de 2023, tenha repentinamente começado a haver uma redução. Houve uma queda nos lucros de cerca de 20%. Só para registrar que os maiores recuos ocorreram no BIC, 92%, no BAI, 45% e no BPC, 44%. E houve, inclusive, 3 bancos que chegaram mesmo a ter resultados negativos, que somados dão mais de 1.000 milhões de kwanzas. Portanto, isto é efetivamente preocupante e requer uma análise
entre a banca comercial, entre o Banco Nacional de Angola, por formas a se ver como é que se vai inverter esta tendência que parece estar a ocorrer. Mas, portanto, acredito também que, e já para fechar, porque tenho os colegas também já ávidos em colocarem as suas questões, e pertinentes, não é? Mas queria dar só uma pequena nota que foi salutar ter notado a presença de uma alta responsável de um dos bancos numa jornada de campo na província da Huila, a visitar um centro da terceira idade que está a ser apoiado por esse banco, no âmbito da sua responsabilidade social, e que não envolve apenas a Huila, dali iria para o Namibe, já tinha estado no AM, portanto, com as questões que nós já abordamos em programas anteriores, da habitação social, do combate à pobreza e a participação mais ativa dos nossos bancos comerciais, creio que este poderia ser um caminho bom para contrapor o que temos estado a ver em termos de prejuízos. Apesar de todos os avisos que impõem maior atuação daquilo que é a nossa banca comercial na economia real, o fato é que é preciso mais, Adebayo Vuns. Sim, sem dúvidas, não é? E é preciso... ainda assim, ou na senda disso, defendo que nós devemos ou precisamos daquilo que eu chamo um choque de crédito, não é? Mais expressivo na economia, não é? Nós precisamos aumentar. Eu costumo com alguns amigos discutir à volta disso, porque nós já não temos tanto o tema da diversificação enquanto tal. Nós temos alguma atividade económica diversa, mas precisamos de aumentar e ganhar volume, não é? Na produção industrial, em alguns serviços, na produção agrícola, não é? E só iremos conseguir com injeção de capital massivo na economia. Para além de alguns programas públicos que possam ser gizados a esse nível, o setor que tem um papel fulcral nesse sentido é sem dúvida o setor financeiro e dada a maturidade do nosso sistema financeiro, é principalmente a banca, não é? Porque o mercado de capitais ainda representa uma percentagem menor expressiva quando comparado ao sistema, ao setor bancário, não é? E, portanto, é preciso que o Banco Nacional de Angola consiga jogar aqui um papel mais efetivo, no sentido de fazer cumprir os seus diferentes avisos, não é? E aqui o Rui referiu-se muito bem ao aviso 10, mas há outros, não é? Há um, escapa agora o número, mas há um que inclusive salvaguarda o timing com que os créditos, a decisão de crédito deve ser, digamos, disponibilizada a quem solicita crédito. E o que vemos é processos de crédito que levam meses, para não dizer, em alguns casos, mais do que um ano, não é? E quando falamos recorrentemente com cidadãos, empresários e outros, nota-se que há processos. Porque nós já temos aqui o handicap das taxas de juro altas, não é? Então, e as pessoas assumem ainda assim esse risco, muitas das vezes. Portanto, é preciso que o sistema bancário esteja disponível para conceder e assuma aqui também um bocado esse risco, não é? Não seja tão conservador, não é? Nas decisões de crédito, o que, de alguma forma, acaba por prejudicar a economia, ou pelo menos o aumento da nossa produção, para que ela efetivamente possa ganhar escala. E, portanto, o encontro
que o Presidente da República teve com alguns bancos, e não foram todos, foram pelo menos os bancos com maior pujança e com risco sistémico mais efetivo, e portanto deu para depois ouvir, e lá está, não transpirou para fora o essencial da discussão que ocorreu, mas naquilo que se lê nos jornais e se foi ouvindo, percebe-se que a tónica do crédito e de alguns handicaps que possam estar a ocorrer dominou a conversa ou a reunião, e portanto espera-se que possa repercutir, não é? Repercutir é haver consequência, haver algum resultado, e que algumas situações que foram discutidas ali possam ser dirimidas, e nós, os cidadãos, ou as empresas, neste caso, possam sentir isso de forma mais real na sua atividade e na relação que têm com os bancos. Esta necessidade de financiamento, de apoio à economia real, surge numa altura também em que, na última semana, o INAPEM, o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, veio a público dizer que 60% das empresas pedem falência em menos de 3 anos. José Guerreiro. Sim, antes de entrarmos neste tema, que é muito importante e que eu também gostaria de abordar, queria dar aqui um toque sobre a questão desta reunião com a banca, não é? Do Sr. Presidente da República, que acho que foi uma reunião importante, muito importante, mas que de facto não deixa de denotar uma certa responsabilização de toda uma estrutura da área económico-financeira do país, né? Está abaixo do Sr. Presidente da República, né? Ministro de Estado para a Área Económica, Ministérios das Finanças, da Economia, assessores vários da área económica e financeira, governo do BNA, entre outros, né? Pessoas questionaram-se: o Sr. Presidente da República não tem as informações de que necessita? Tem que ir colher na fonte? Por outro lado, a política financeira do governo não está a chegar a parceiros importantes como é a banca? Não é? Haverá estrangulamentos na execução das orientações? Bom, o que é facto é que, e ainda bem, o Sr. Presidente da República foi ouvir diretamente a banca comercial. Ainda bem, porque a situação atual, e conforme os colegas já disseram, e um pouco se poderá adiantar mais, é caracterizada pela dificuldade de financiamento ao OGE. Não é? É muito pequena a contribuição do financiamento interno para as despesas do OGE, não é? Porque ela estava repartida entre financiamento externo e financiamento interno, e quer um quer outro estão abaixo das expectativas criadas com a elaboração do orçamento. Por outro lado, também é difícil o acesso das empresas e outros agentes económicos ao crédito bancário. E aí o Adebayo foi bastante claro, objetivo, com várias situações de fundo muito importantes. Por outro lado, também há uma inflação elevada e há a queda acentuada do Kwanza, né? Mas nós temos que ter, e aí talvez eu discordo um bocado das análises dos colegas, nós temos que ter a noção de que a banca comercial funciona numa lógica de mercado. E eu sempre pensava que, de facto, a banca pode apoiar a economia real, pode apoiar de acordo com os seus interesses, de acordo com os seus meros interesses. E quando vamos ver a burocracia, as garantias reais, os estudos de viabilidade, etc., que é exigido para o financiamento, vamos compreender que só um número limitado das grandes fazendas e das grandes empresas têm possibilidade de aceder a este crédito. Portanto, o apoio à economia real, e quando falo em economia real, pese embora os números que foram ditos do apoio à agricultura e pecuária e pescas já seja significativo, mas é muito diminuto e muito pequeno em relação às necessidades. A economia real, de facto, não tem acesso ao financiamento bancário. Todas as empresas se queixam disso. E quando têm, é um problema grande para conseguirem reembolsar, dado a saia curta, digamos assim, da banca comercial. Porque uma vez disse um PCA de um grande banco, quando a gente solicitava um financiamento para uma universidade: aqui nós não somos uma Teresa de Calcutá, nós não financiamos obras de caridade, quer dizer, nós não somos instituições de beneficência. Vocês têm que se contentar com isso. Quer dizer, se cumprem as nossas regras, muito bem; se não cumprem, paciência. Nós não temos, digamos, pese embora algumas esmolas que o Rui de Castro falou sobre a responsabilidade social, a consciência social da banca comercial é muito pequena. E não estou a criticar, não estou a fazer juízo de valor. Se há possibilidade de oferecer crédito, dar crédito nas condições que a banca quer, tudo bem; se não, paciência. Não é a banca comercial que compete financiar
a economia real se esse financiamento não trouxer benefícios para o banco, não é? E, portanto, não é à toa que muitos economistas, inclusive no nosso programa, o próprio End Inglês, tem referido que o financiamento da economia real tem que ser de bancos de desenvolvimento, áreas financeiras de desenvolvimento que apoiem a economia real. E esses bancos de desenvolvimento estão muitas vezes com capital do Estado que possa digamos, dar uma volta na situação meramente de pura e dura do mercado que o Banco Comercial está obrigada. Portanto, eu não considero que... Eu acho que a reunião foi sim boa, não é? Foi sim boa, mas nós devíamos perceber que não há de ser feito, tem que ser feito muito mais a montante, não é? A montante da política do governo, da execução da política do governo a nível de política fiscal, de política monetária, não é? Para que a banca possa ter uma interação mais real. Se o ambiente de negócios não é bom, vai haver, não é a banca comercial que vai safar, pelo contrário, ainda se vai fechar mais. E esse ambiente de negócios tem a ver com a execução da política do Estado, em termos fiscais, monetários, etc., que pode então propiciar depois uma maior participação no quadro daquilo que são os objetos de trabalho da banca comercial. Portanto, pelo menos que, e aí já é possível, né, que a banca comercial possa, e tenha sido abordado na reunião também, e aí já é ligado às populações, também tem sido abordada a questão da melhoria dos serviços aos cidadãos. Aí sim, aí já é possível melhorar, como se fala na saúde, tem humanizar a questão dos balcões, nas dependências, que muitas vezes a banca comercial não tem o tratamento profissional e devido àquilo que os cidadãos merecem. E oxalá a banca comercial aí também possa melhorar. Entretanto, e é um assunto que eu trago para neste quadro desta análise à reunião, eu gostaria de deplorar veementemente, não é, a forma como as redes sociais foram invadidas, realmente o WhatsApp, com comentários e mensagens preconceituosas e racistas, quando surgiram fotografias e imagens da reunião do Sr. Presidente da República com a banca comercial angolana. Consta, pelo menos por fotografias, que a maioria dos participantes seriam cidadãos com a pele clara. O que foi motivo da análise, e coloco aqui a análise entre aspas e muitas aspas, o que foi motivo da análise sobre os ricos e os pobres, condição associada à cor da pele. Né? Deplorável, na minha ótica, que em pleno século XXI, quando há, e também, estes comentários, que muitos deles vindos de pessoas previsivelmente letradas, informadas e cultas. O que levanta a questão, e eu volto a um dos temas da semana passada, o que levanta a questão da necessidade de, no nosso país, haver uma análise aberta de alguns temas tabus. Né? No programa passado levantei a questão do poder discutir-se sem preconceitos a questão do federalismo. Hoje coloco a questão do preconceito racial que Angola deveria abordar com maior clareza, para não estarmos a assistir a atrasos civilizacionais, não é? Sobre outros assuntos, com certeza da banca, podemos com certeza ir analisar noutros programas, mas fica aqui o essencial desta importante reunião do Sr. Presidente com a banca comercial. Eu não sei se o Silvio quer que eu aborde já a questão, ou vamos com certeza fazer um intervalo para outros temas, não? Vamos antes fazer um intervalo e voltamos já a seguir. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, End Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. Olhar ainda para o mercado de negócios. O mercado que, a nível daquilo que foram as declarações do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, INAPEM, tem cerca de 60% das empresas a pedirem falência durante os seus primeiros 3 anos de funcionamento. Rui de Castro. Bom, eu antes de tocar nesta questão das falências, e que de facto é preocupante, queria fechar a abordagem sobre
sobre a reunião com a banca comercial e sobre o aviso do BNA para o crédito, porque sobretudo o Adebayo tem colocado várias vezes aqui no programa preocupações relacionadas com a literácia financeira, não é? E então eu queria tocar assim, ainda que ao de leve, é que neste aviso do BNA estão definidas modalidades de crédito para que a banca possa financiar a produção de uma série de produtos de pecuária e por aí. Ora, existe o crédito de médio e longo prazo para investimentos que incluem a aquisição de máquinas e equipamentos ao exterior, o crédito de curto prazo para a compra de matéria-prima e outros insumos a fornecedores locais, portanto no mercado nacional, e depois existe um outro crédito que é pouco conhecido, que é concedido na modalidade de factoring. Bom, eu furto muito a usar estes termos em inglês porque acho que a língua portuguesa é muito rica e portanto, mas como é assim que está no próprio aviso, o que é esta modalidade do factoring? É a obtenção do crédito por um banco através da transferência da cobrança de valores que alguém tenha para receber de um terceiro para o banco, e em que o banco depois ganha, e está definido até que o banco ganha 10%. Quer dizer que uma determinada entidade que queira pedir um crédito a um banco e que, entretanto, alguém lhe esteja a dever 80 milhões, ele transfere esta dívida deste terceiro para o banco depois vai ficar com 8 milhões e ele consegue receber 72 milhões do banco para aquilo que ele quer fazer já do seu novo investimento. Portanto, era mais este contributo para quem não domina e que, de facto, não sei se realmente os bancos vão acatar, porque há tantas dificuldades na recuperação de dívidas que depois seria o banco a ficar carregado de dívidas para recuperar. Mas pronto, é uma modalidade. Agora, o INAPEM, num encontro que houve durante a semana, também apresentou alguns dados que efetivamente são preocupantes e que têm a ver com o facto de muitas empresas nacionais, pequenas e médias empresas, ao fim de 3 anos máximo estarem a falir. Portanto, 60% que se perdem e poucas que conseguem efetivamente andar. E de facto há aqui um conjunto de preocupações que são inerentes a este fator e que tem a ver, por exemplo, com a falta de capacitação técnica de muitos empresários que não têm habilidades de gestão e que leva depois a tomarem decisões financeiras ou operacionais inadequadas. Tem a confusão que em muitos casos ocorre entre finanças pessoais e empresariais, e que pequenos empresários misturam as finanças pessoais com as da empresa e então depois começam a ter problemas de caixa porque de facto usam o dinheiro da empresa para a gestão da sua casa e depois a empresa é que vai sofrer. O próprio ambiente económico que é bastante desafiador, porque temos a inflação, a instabilidade da moeda, a falta de divisas para a compra de matéria-prima e mercadorias, enfim, há aqui toda alguma burocracia ainda, e também aquele grande cancro
que vimos na primeira abordagem deste programa de hoje, que é a corrupção. Porque frequentemente os empresários, para tratarem seja do que for, há sempre ali à espera, alguém à espera de uma micha ou da famosa gasosa, e portanto isto depois vai interferir no caixa da empresa, obviamente. José Guerreiro. O Rui tirou-me quase tudo o que eu queria referir, não é? Porque de facto é uma realidade. A UNAPEM que o afirmou, as 60% das empresas declaram falência, né? Segundo de facto os estudiosos, especialistas, economistas, referem-se a essas causas, né? que o Rui de Castro referiu, né? Ligado à deficiente gestão financeira, há pouca capacidade técnica no que concerne à gestão empresarial. Muitos dos pequenos, e nós temos vários exemplos, eu podia dar nomes, como qualquer um dos nossos colegas do painel podiam dar nomes de empresários, alguns até grandes, cuja gestão das empresas é feita pela família. Quer dizer, até empresas já grandes, é a sobrinha, é a tia, é o tio, é o pai, é o irmão, não sei o quê. E essas empresas só sobrevivem porque têm por trás apoios financeiros obscuros, não é? Porque de facto a gestão é uma lástima. Eu uma vez fui a uma empresa em que a pessoa que serviu o café era a mesma que era recepcionista, era mesmo que também limpava o chão da recepção, né? com uma vassoura. Quer dizer, incrível, uma empresa grande. Então, a questão da estabilidade da moeda, da inflação, a falta de divisas para a compra de mercadorias e matérias-primas, né? Também os impostos e as taxas aduaneiras que são excessivas, né? São excessivas. A questão que também muito se queixa, eu vou repetir porque o Lucas já referiu, mas é importante, que é as permanentes fiscalizações, muitas delas associadas à corrupção e à micha. Isto é, qualquer pequeno empresário que esteja legal, com loja aberta, vai se queixar disso. Os fiscais fiscalizam aquilo que está legal, não fiscalizam aquilo que é ilegal. Em frente ao passeio estão pessoas a vender mercadoria contrafeita, estão pessoas a vender sem condições, mas a fiscalização vai saber se o empregado tem contrato de trabalho, se o empregado está dentro, se tem sanidade em dia, o cartão da vacina, se tem não sei o quê. Quer dizer, é de facto insuportável, né? Isto poderia ser até tema de um próximo programa nosso, a questão das instituições de fiscalização. Porque há quem defenda que a fiscalização deva ser dos próprios setores dessa área de trabalho, e não uma entidade de inspeção que tanto inspeciona farmácias como inspeciona comércio nos congolenses, ou que tanto inspeciona uma empresa que está a fazer estradas. Quer dizer, e isto propicia, para já desconhecimento técnico do que é que está a inspecionar, e sobretudo muita micha, muita corrupção, muito esquema. Então, tudo isto, o ambiente de negócios é de facto bastante duro, pesado para as pequenas, micros e médias empresas. Por mais que o documento haja, e o Ruca referiu-se agora à questão do aviso, que tem várias modalidades de crédito, aquele copy-paste de documentos do estrangeiro, aquilo não é aplicado em lado nenhum. Falar em factoring em Angola é de facto falar em energia atómica. Quer dizer, os documentos nós temos muito bons, mas o facto é que a banca não dá mesmo crédito, ponto final. Dá crédito salvaguardando todos os seus direitos, que é de ser uma banca começar a ganhar dinheiro. Portanto, parece que de facto o ambiente de negócios não é favorável às micro, pequenas e médias empresas, elas que seriam um fator dinamizador da economia e do emprego, né? Mas parece que há uma mão invisível, e neste caso não preconizada por Adam Smith, há uma mão invisível que não deixa que isto aconteça, que não deixa que as pequenas, médias e microempresas sejam o fator dinamizador do negócio e da economia e do emprego. E assim, esta mão invisível permite que fiquem só as grandes empresas, as grandes fazendas, as grandes multinacionais, estas sim que têm sempre direito a crédito e direito a fazer o que querem. Adebayo Funja. Bom, eu sobre este tema do crédito
creio que acabamos por escalpelizar vários aspectos, não é? E no final percebemos que a realidade é mesmo esta, não é? Quase não há crédito, não é? E o pouco crédito que há é conseguido em condições muito difíceis, não é? E é um cenário que é importante, digamos, inverter, não é? E o Banco Nacional de Angola novamente chama a atenção, tem sérias responsabilidades nesse sentido, não é? Para que se dinamize a economia, não é? Agora, esta observação do INAPEM merece efetivamente várias leituras. Eu lembro-me, aí há algum tempo, houve uma notícia de um relatório, esses rankings internacionais, que colocava Angola na liderança do ponto de vista de empreendedorismo. E a explicação mais imediata que alguns analistas fizeram tinha a ver com o mercado de emprego, não é? E as dificuldades que existiam a nível com o elevado número de desempregados. E, portanto, a grande solução que muitas pessoas encontram é efetivamente o empreender, não é? E aí levantam-se várias questões, porque para empreender também, é preciso jeito, 2 é preciso saber e 3 é preciso algum tato, alguma experiência, não é? Coisa que para neófitos é difícil, não é? E obviamente que instituições como o INAPEM têm responsabilidades no sentido de apoiarem os novos empreendedores, as novas startups, não só aqui, não no sentido literalmente tecnológico, mas ao nível dos vários setores da economia, não é? Para que projetos novos empresariais consigam ter sustentabilidade, não é? Se eles estiverem bem gerados à nascença, não é? Portanto, é preciso começar bem para que eles efetivamente possam crescer. E o que se passa é que muitos dos nossos projetos empresariais nascem mal. Outros nascem, por exemplo, só para participar em concursos públicos e depois, obviamente, que acabam por esvair-se, nem sequer há preocupação de lhes dar sustentação para continuarem efetivamente no mercado. Outros não olham para as oportunidades que o mercado no geral oferece, não é? E é preciso, no fundo, o negócio olhar para o mercado onde ele está inserido e perceber em que medida ele vai responder a uma necessidade daquele mercado. E, portanto, são essas condicionantes à partida, não é? Que adicionadas ao nosso contexto, e no nosso contexto temos a inflação e o poder de compra, no nosso contexto temos alguns temas relacionados às infraestruturas, água, luz, vias de acesso, corrupção. Depois temos alguns serviços públicos, e aqui eu enquadro a corrupção, a burocracia, o tema das fiscalizações que o Zé Guerreiro referiu, né? Portanto, essa panóplia de situações adversas tornam os nossos projetos empresariais, que à partida estão o ranking no top, depois lá embaixo vamos ver que aquilo é um funil, não é? Em que só sobrevivem efetivamente aqueles que conseguem. Não é? Não direi necessariamente os bons ou os melhores, mas aqueles que, por alguma mão, já não, mais uma vez não invisível, alguma mão lhes permita sobreviver. E, portanto, aquilo que poderia ser uma solução acaba por se tornar um novo empecilho. E aqui, lá está, é preciso que se desenhem novas fórmulas, né? E que combinem aqui um conjunto de políticas para permitir que o empresariado emergente consiga subsistir no nosso mercado.
não é? Primeiro com a questão da capacitação, a formação, as incubadoras, em várias modalidades, o sistema financeiro, e aqui já não só o sistema bancário, mas também o mercado de capitais, para que possa efetivamente endossar essa capacidade, esse engenho criativo que há na nossa sociedade e consiga dar músculo e sustentação a esses projetos. Parece miragem, não é? Parece miragem, mas eu acredito que com trabalho, dedicação, organização, e nós precisamos estruturar o nosso sistema, neste caso empresarial, para que funcione, não é? O tal ambiente de negócios que se referia o Zé Guerreiro, e aqui é preciso mesmo mapear, não é? E irmos resolvendo os temas um a um, não nos congratularmos com esses indicadores referidos pelo INAPEM, que são preocupantes. Eu queria só introduzir aqui mais um outro dado, é que de facto para algo que também contribui para que estas pequenas e médias empresas acabem depois por perder viabilidade, tem a ver com o facto de que o próprio Estado, que é, digamos que, o principal motor da economia, também não tem sido um bom pagador, porque há um conjunto de pequenas e médias, pequenas e grandes também empresas que prestam serviços a organismos do Estado, não são pagas em tempo útil, começam a perder capacidade operacional, reduzem a sua prestação, perdem o contrato porque a qualidade baixou, mas ainda assim o pagamento tarda a ser feito. Estamos já a caminhar para... Muito importante isso que o Cuca disse. Aliás, no programa passado eu referi-me a essa questão, que isso que o Rui de Castro disse abrange inclusive empresas ligadas ao PIM, de construção e fiscalização. Até esse nível, que é o nível mais básico de obras com valores relativamente baixos, até o Estado fica como mau pagador e então leva de facto à não viabilidade à frente das empresas. Um ponto importante que o Rui levantou. Estamos já a caminhar para o final deste programa, não sem antes elencar aqueles que foram os principais destaques da semana finda. Rui de Castro. Bom, creio que vou tirar ao Zé Guerreiro este dado. Normalmente ele é que toca nas questões culturais, o Enda também não está aqui, mas sábado passado, na Huila, iniciou a tour Angola que Canta, para celebrar os 36 anos do Paulo Flores. Portanto, é uma figura... Da carreira do Paulo Flores. Da carreira, não, os 36 anos da carreira, obviamente, a carreira do Paulo Flores. Já agora, também de 6 a 8 já deste novo mês de setembro, teremos uma campanha de vacinação porta a porta para menores de 5 anos, e é uma campanha gratuita. Agora, hoje começaram as aulas e na abertura do ano letivo tomamos conhecimento de que o ano começa com mais de 10 milhões de alunos no ensino não universitário, que irão ter disponíveis 12 mil escolas. Já tínhamos falado neste dado, mas foi introduzido a língua francesa no ensino primário, ou creio que no primário, exatamente. Aqui eu gostaria só de introduzir que, de facto, conforme está o mundo de hoje, teria mais interesse em introduzir o inglês do que propriamente o francês, já que as crianças começam a pegar nos smartphones que têm informação em inglês muito cedo, não é? Bom, mas pronto, é o francês, e ainda bem, é mais uma língua que se aprende. Finalmente também
o Ministério da Educação decidiu criar aquilo que chama de o Corpo de Supervisores Pedagógicos. Ora, esta questão já havíamos abordado em tempos. É que, de facto, uma coisa é termos professores no ensino primário que tenham formação superior. Outra coisa é termos supervisores pedagógicos que vão verificar se os programas estão a ser cumpridos e bem cumpridos, estes sim com formação superior. Então, acho que temos aqui uma medida que é de louvar. Em termos de balanço, também nos foi informado que o ano de 2023 fechou com... Portanto, teve 200 mil professores, 9 milhões de alunos, portanto, este ano temos mais 900 mil. Destes 9 milhões, 240 mil terminaram o ensino geral e o médio técnico profissional. 1,3 milhões terão recebido merenda escolar. E o Ministério reconhece que temos em falta pelo menos 8 mil escolas e 20 mil professores. Bom, eu tinha mais dados, mas prefiro ficar por aqui. José Guerreiro, os seus destaques da semana. Bom, os meus destaques começava naturalmente por me associar ao que o Rui de Castro disse, e acho que o painel será unânime em parabenizar o Paulo Flores, que é um dos maiores músicos e compositores do nosso país, e portanto um abraço para ele, e o Ruca foi bastante objetivo e claro nisso. Eu gostaria também, no âmbito da cultura, de assinalar o 100º aniversário de nascimento de Agostinho Mendes de Carvalho em Anhangachito, né? Embora esta comemoração tenha mais a ver com o escritor o Anhangachito, né? E foi assim que na semana passada ele foi recordado, e a sua rica obra literária, contudo, e porque não existe escritor sem o homem, sem o cidadão e sem o político, eu gostaria de acentuar primeiro a minha homenagem nestas vertentes, homem, cidadão e político. No meu livro que eu publiquei em finais de 2022, quando eu me referi ao meu trabalho nas estruturas do MPLA, de 75 a 80, na Dona Amália, e à Vila Alice também, escrevi o seguinte sobre Agostinho Mendes de Carvalho. No livro que publiquei em 2022, eu cito: quero em particular deixar registada a mais positiva mudança da concepção ideológica que vi num dirigente do MPLA. Refiro-me a Mendes de Carvalho. Ao contrário da maioria dos dirigentes do MPLA que conheci, que passaram de concepções modernas para visões retrógradas, por conveniência política, por demagogia e populismo e por estratégia de poder, Mendes de Carvalho fez o percurso contrário. Partindo de concepções tradicionalistas e conceptualmente atrasadas, entre aspas, fez uma evolução humanista e ideológica de tal forma significativa que, ao abandonar muitos anos mais tarde a vida política, já defendia, em afirmações públicas e ações concretas, visões modernas e positivas sobre a situação económica e social interna, sobre o tribalismo e o preconceito racial, sobre concepções ideológicas do MPLA e sobre a relação entre os povos, que correspondem a visões mais avançadas do mundo moderno. Fim de citação. Feito este ponto prévio, quero agora realçar a vertente de escritor, né? Que nos deixou obras como Mestre da Moda, Manana, Mestre da Moda e outros contos, Vozes na Sanzala, Caíto, Maca na Sanzala, Os Discursos do Mestre da Moda, Bola com Feitiço, O Ministro e outros, né? E outros livros também, referi aqueles mais significativos. O Anhangachito era um exímio contador de histórias e como diziam os críticos literários, tinha muitas vezes uma narrativa despida de rigor literário, não é? Escrevendo com base em histórias presenciadas por si, não é? Em primeira mão, e as histórias escutadas na tradição oral local. Dito uma vez numa entrevista: o que me preocupa é a situação social do meu povo.
a minha homenagem, portanto, neste programa ao Anhanga Chito, com quem trabalhei durante muitos anos e que me deixou muito boas memórias. O meu segundo tema do meu minuto tem a ver com aquilo que eu chamo arruaças no cemitério de Benfica, e com uma notícia que eu saúdo, que eu parabenizo, que a PIR, Polícia de Investigação Rápida, colocou termo à anarquia permanente e persistente dos jovens com motorizadas junto ao cemitério de Benfica, quando da agressão de funerais. Não é? Esperemos que não seja uma medida pontual, pelo facto de, na véspera, um polícia de trânsito ter sido agredido, né, segundo constou, por tentar pôr cobro, tais arruaças, quando a polícia de trânsito individualmente tentou pôr cobro, e eu já assisti a várias quando passo ali em horas de funeral. Mas que seja uma medida para ficar, né, neste e noutros cemitérios, como uma medida persuasora, não é, até que a situação volte à normalidade e que os mortos não sejam também eles incomodados pelos desvarios de alguns vivos. Finalmente, comecei com a cultura, acabo no desporto e faço uma manifestação de interesse. Eu fui sócio e dirigente durante muitos anos do Benfica de Luanda, sou sócio da Casa do Benfica de Benguela e sou sócio do Sport Lisboa e Benfica. E saúdo efusivamente o ressurgimento do Sporting de Luanda, na base da eleição recente de novos órgãos sociais e da dinamização de várias modalidades que tivemos acesso através de vídeos publicados nas redes sociais. O desporto angolano, Luanda e Angola precisam de um Sporting de luta forte. Adebayo Vunjo, os seus destaques da semana. Bom, eu, em primeiro lugar, associo-me à abordagem sobre o início do ano letivo hoje. Não é? Portanto, a abertura formal aconteceu na sexta-feira, creio, e hoje teremos então os nossos 10 milhões de crianças e adolescentes a frequentarem os nossos estabelecimentos de ensino, e é obviamente um abrir de sonhos e de esperanças para esses milhões de angolanos, não é? E esperemos que efetivamente este ano letivo seja frutuoso para todas elas, não é? Mas para que isso ocorra, e ainda bem que há esse corpo novo, vamos dizer assim, de inspetores escolares que o Ministério da Educação voltou a instituir. Mas para que efetivamente tenhamos um ano letivo, como eu diria, positivo, e com um ensino de qualidade, eu chamo aqui particular atenção ao tema do tempo de aulas das nossas crianças. Porque continuo a sentir-me escandalizado sempre que passo pelas nossas instituições de ensino, não é? A partir de um certo horário, a maior parte das crianças está na zona de lazer e não nas salas de aulas. E porquê? Porque há um nível elevado de absentismo dos professores, isso dito pela maior parte das crianças, pelo menos alguns casos com quem eu posso privar, há um nível de absentismo dos professores a partir de uma certa hora. No turno da manhã, geralmente é a partir das 11 horas, e no turno da tarde a partir das 16, 17 horas. Quer dizer que geralmente os professores dos últimos tempos sistematicamente faltam. E então o meu apelo é que se possa melhorar nesse sentido, e ali onde as inspeções puderem trabalhar no sentido de corrigir essa situação, que nesta ou noutras situações consigamos efetivamente cumprir o tempo de aulas, o que significa cumprir o conteúdo programático determinado para as diferentes disciplinas, não é? Só assim efetivamente conseguiremos salvaguardar o mínimo de qualidade, não é? Uma vez que o nosso sistema ainda carece de muito trabalho a esse nível. E para que isso também ocorra, associando-me aqui à efeméride do centenário do Anhanga Chito, ou se quisermos de Mendes de Carvalho,
Eu defendo que devemos criar um movimento de promoção do livro e da leitura, principalmente no sistema de ensino, utilizando aquilo que são os nossos ícones literários, não é? E seguramente a obra de Onyenga Chito é bastante rica e diversa e com conteúdos que merecem ser lidos, em alguns casos até estudados, pelos nossos alunos e estudantes nos diferentes subsistemas do sistema de ensino, para que se consiga incutir nas crianças e nos adolescentes mais patriotismo, mais cidadania, mais valor àquilo que é representativo e simbólico para os angolanos. Porque Manana, Ministro, Caíto e outros títulos que o Zé Guerreiro também referiu merecem ser consumidos e apreciados, e porque são obras de grande valor pelo seu realismo, não é? Porque trabalhava com a nossa dimensão humana mais pura, e vale a pena ler até pelo aprumado sentido de humor que as obras têm e que, no fundo, caracterizam muito bem a nossa angolanidade moderna, né? Por fim, também associo-me e congratulo-me à turnê de Paulo Flores. Espero que efetivamente possa correr de contente. Começou o fim de semana na Huila, não é? No Lubango, segue por Unami, Bebié, Uambo, Benguela e terminará em Luanda, creio que em outubro. Portanto, vamos aguardar pelo Paulo Flores em Luanda. E assim pomos um ponto final a esta edição, a primeira do mês de setembro deste Jornal 7 Dias, semana retrospectiva. Despedem-se Adebayo Vuns, José Guerreiro, Rui de Castro, Emanuel Catilina e Silvio de Abreu. Lembre-se, você pode voltar a ouvir este programa em formato podcast, onde quiser e quando quiser, no YouTube, em LAC.7dias. Bom dia e boa semana. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês.